Cumprimentar os senhores, a nossa satisfação, nossa alegria, pedir para os companheiros aqui chegarem para frente, o nosso presidente da comissão, coordenador regional, nosso vice-presidente, os vice-presidentes aqui. Iniciaremos os nossos trabalhos. Cumprimentar o Nairo Lee, que é o nosso presidente da comissão organizadora aqui desse evento, coordenador regional, o Marcos, e ter cumprimentar, Nairo, pelo trabalho que fizesse aí na organização da nossa convenção. Cumprimentar nossos vice-presidentes, cumprimentar todos os senhores e dizer da nossa satisfação de estarmos aqui nesse lugar maravilhoso para nós fazermos essa nossa convenção. Então nós vamos trabalhar aqui nessa convenção com o vice-presidente de administração, Paulo Souza, a vice-presidente de cultura, a dona Neuza Sec, o vice-presidente de finanças, Edson Debon, o vice-presidente de evento, Gelson Miola, secretário-geral, Gilberto Nazari, relator-geral, Jorge Ferreira Peixoto, coordenador da 12ª RT, secretário adjunto Paulo Roberto de Fraga Cirne, secretaria de atas Claudiane Vieira e auxiliares Paulo Gonçalves e Valesca Fragoso. São as pessoas que irão trabalhar conosco. A convenção vai acontecer da seguinte forma. Relatora da comissão de tese, que disporá de 10 minutos para o relato da sinopse e parecer. Havendo necessidade de leitura do trabalho no seu todo ou em parte, o tempo necessário para tal não será descontado. Cabe ao autor suceder o relator na tribuna com o prazo de 10 minutos. Na ausência do autor, a mesa decidirá pela retirada do trabalho de pauta ou, em se tratando de trabalho de grande relevância, pela sua discussão com eliminação dos prazos. O autor e o relator poderão voltar à tribuna, findo os debates, com o tempo de 5 minutos. Para participar dos debates, cada congressista disporá de 5 minutos, desde que inscrito antes do final da primeira intervenção do autor. Toda vez que 3 oradores se houverem manifestado no mesmo sentido, a mesa consultará os demais inscritos, constatando inexistência de posições diversas, declarará encerrada a discussão da matéria. A parte só será permitido com a licença expressa do orador e sempre oportuno e breve, não podendo exceder o tempo de 30 segundos e objetivará apenas indagar, esclarecer ou trazer algum subsídio à matéria em debate ou argumentação do orador. Não serão permitidos a partes colaterais. O tempo de a parte não será descontado do concedido ao orador. Admitir-se-á questões de ordem formuladas em rápidas observações que não ultrapassem a 1 minuto, desde que de natureza a influir diretamente na marcha dos trabalhos, quer corrigindo algum engano, quer chamando a atenção para disposições estatutárias ou regulamentares que não venham sendo observadas. Parágrafo único. Se o presidente verificar que a questão... Não terminou isso aqui, tá tudo bem. Tá, pessoal? Então nós vamos iniciar o Jorge Peixoto, que é o nosso relator geral. Ele não se encontra ainda, está a caminho. Para nós não atrasar, o Gilberto Nazário substituirá o nosso relator geral até que ele chegue. Boa tarde, funcionários, participantes da 78ª convenção. Primeira proposição, a de número 11,
Tendo como proponente o senhor Paulo Roberto Cavaleiro de Souza, relator Cristiano Policena. Por gentileza. Sendo que essa primeira sessão é sobre o regulamento geral. Cristiano. Senhor presidente, muito boa tarde, senhores profissionais. Então nós vamos à proposta do nosso vice-presidente administrativo, Paulo Souza. A proposta: inclusão do parágrafo único no artigo 47, seção 6ª, das penalidades do regulamento geral. Artigo 37. A suspensão privará o filiado do gozo de seus direitos durante o prazo de cumprimento da pena, mas não o isentará da observância de seus deveres, incluindo parágrafo único. Durante a suspensão, a privação do gozo dos direitos da entidade refere-se a eventos instituídos pelo MTG, não incluindo a participação da entidade em eventos promovidos por entidades filiadas, rodeio artísticos, campeiros, etc. Justificativa: para não penalizar a entidade na totalidade de suas atividades tradicionalistas, o que poderá causar penalidade aplicada chegar ao máximo de 1 ano, a debanda de seus associados e até mesmo a sua extinção. Bem, senhores, acredito que essa proposta vem preservar as nossas entidades. O movimento tradicionalista gaúcho tem como uma das suas principais tarefas é preservar a entidade. O que acontece? A maneira que nós estamos punindo as nossas entidades hoje, nós estamos de alguma forma e podemos vir a extinguir alguma entidade. O que acontece? Vocês, senhores, imaginem comigo uma entidade com seus grupos de dança, com as suas invernadas, com o pessoal que participa do esporte, com o pessoal que participa do departamento campeiro, e eles são proibidos de participar de todos os eventos promovidos por toda e qualquer entidade, certo? O que acontece? Essa pessoa ela vai acabar indo para uma outra entidade, participar de uma outra entidade para continuar participando do nosso movimento. E aquela entidade que nós punimos, às vezes com uma suspensão preventiva de 90 dias, acabará correndo o risco da sua própria extinção, porque quando acabar os 90 dias, o relator pode dar mais 90, mais 180, mais 360 dias. O que acontece? A entidade não vai conseguir retornar às suas atividades. Muitos de nós aqui já fomos padrão de entidade. Quanto custa manter a entidade? Então, dessa forma, acredito que esta proposta vem sim suprir uma necessidade de nós protegermos as nossas entidades. Porque o que diz o nosso regulamento quando fala da questão dos direitos e dos deveres? A entidade ela não pode participar do Menarte, do FECARS, do Congresso, da convenção que nós estamos aqui, do encontro de padrões, não tem direito ao voto. Isso é uma coisa. Agora, nós cessarmos o direito da entidade, das pessoas, de participarem do tradicionalismo, nós estamos incorrendo num erro. E também, nós sempre frisamos, processos administrativos punem entidades. Ou seja, uma pessoa jurídica é punida no processo administrativo, que pode começar com uma punição preventiva e pode depois do relator apresentar o seu parecer aumentar ainda mais. Processo administrativo. Processo ético pune pessoas físicas, as pessoas que participam da entidade. O que acontece? Nós podemos sim pegar o processo administrativo, punir a entidade e enviar as pessoas envolvidas no incorrido para o Conselho de Ética e punir sim essas pessoas, privando elas dos seus direitos de participar dos eventos. Estou falando de rodeios, de festa campeira, sorteio de laços de entidades. Agora, nós privarmos as pessoas sócias da entidade, nós estamos, através de um processo administrativo, punindo uma pessoa física que não passou por um processo ético e muitas vezes não sabia do ocorrido que gerou a suspensão. Então, o que acontece? Com a proposta do nosso vice-presidente Paulo, nós vamos continuar punindo a pessoa jurídica
mas vamos abrir a possibilidade de ela continuar, provavelmente, existindo depois, porque a demanda de pessoas será muito grande, com as punições. Ocorrendo as punições dessa forma, a entidade ficando proibida de participar de tudo, é difícil para uma entidade conseguir se manter. É muito difícil. E o que nós precisamos? Nós, e aí eu me refiro nós tradicionalistas, e principalmente quem está no comando, conselho diretor, coordenadores, junta fiscal, diretoria, preservar as nossas entidades. Então, desta forma, o parecer é favorável à proposta, visando a preservação das nossas entidades, para que elas, em ocorrendo um erro, durante sua trajetória, e muitas vezes entidades mais cinquentenárias podem ocorrer em erros, porque são pessoas que passam pelas suas administrações. Então, veja bem, nós, movimento tradicionalista, hoje, como está, estamos punindo uma história inteira da entidade por pessoas que estão no momento à frente da entidade. Dessa forma, vai ser favorável a proposta do nosso vice-presidente Paulo Souza. Muito bem. Vamos chamar o autor pelo prazo de até 10 minutos. Pode mudar. Paulo Souza, autor da proposta, pelo prazo de até 10 minutos. Boa tarde, presidente. Boa tarde, mesa diretora. Boa tarde, senhores convencionais e demais tradicionalistas, peões, prendas. Acompanhando nosso conselho de ética já há 2 anos, tive a oportunidade de pesquisar bastante sobre as penalidades que são aplicadas às entidades. Entendo que as entidades sejam o esteio, a base da formação do nosso tradicionalismo. E entendo também que muitas das vezes, onde se deve atribuir culpas aos patrões ou aos patronagens, quem acaba sofrendo são evidentemente as entidades. A minha proposta de inclusão do parágrafo do artigo 37, do parágrafo 1 do artigo 37, vem diretamente fazendo uma analogia do tempo com relação à nossa legislação tradicionalista. Tudo evoluiu e nós temos que entender que quando falamos de cultura, entendemos que a cultura deve ser preservada na sua essência, na sua base, mas sabemos, no entanto, que artisticamente os departamentos evoluíram muito, esporte evoluiu, campeira evoluiu. Esta evolução carregou junto com as entidades um custo financeiro muito elevado. Esta evolução, essa excelência que está conquistando a nossa parte artística, e isso é notório e verdadeiro, carregou junto com a entidade uma necessidade de receita que ela não consegue com a facilidade que nós conseguimos há uns anos atrás. E toda essa evolução sofrida pela cultura, pela nossa artística, pelos nossos esportes, levam as entidades a trabalhar com foco financeiro, queira ou não com foco financeiro. A partir do momento que uma entidade recebe uma denúncia e essa denúncia se transforma em uma suspensão temporária, ela automaticamente está 90 dias impedida de exercer seus direitos de gozo. E o que significa isso? Ela não pode participar de eventos algum, a não ser dentro da sua entidade. Uma entidade que recebe, ou o conselheiro que recebe, a incumbência de ser o relator, se ao final dos
de mais de 90 dias, são 180 dias, isso representa 6 meses para uma entidade que já tem um passivo financeiro elevado e sem poder contar com seus grupos se apresentando em rodeios, sem seus laçadores se apresentando em rodeios crioulos. O que vocês acham que isso aí, o que os senhores acham que isso aí vai acontecer? Uma debandada dos associados. E aí está instalado um grande problema. Uma suspensão que era uma pena leve até certo ponto, que deveria ser uma pena leve até certo ponto, torna-se a eliminação de uma entidade, porque ela não vai suportar, evidentemente que não, passar 6 meses sem seus recursos financeiros. Mas as atividades podem ser internas. A partir do momento que um grupo se afasta da entidade, se afastam junto os familiares do grupo. E aí, meus senhores, ela infelizmente vai deixar de existir. O que eu estou pedindo nada mais é de que flexibilizar um pouco essa penalidade. Que essa penalidade não atinja todos os direitos de gozo. E aí então eu solicitei a inclusão do artigo, de um parágrafo único, que diz que durante a suspensão, a privação do gozo dos direitos da entidade refere-se a eventos instituídos pelo MTG, não incluindo a participação da entidade em eventos promovidos por entidades filiadas, como exemplo, rodeios artísticos, canteiros e etc. Justificativa. Para não penalizar a entidade na totalidade de suas atividades tradicionalistas, o que poderá causar, se a penalidade aplicada chegar ao período máximo de 1 ano, que pode chegar a 1 ano, a debandada de seus associados e até mesmo a extinção dessa entidade. Eu gostaria de contar com o voto favorável dos senhores convencionais à relatoria do meu amigo Cristiano Terceiro. Obrigado. Muito bem. Primeiro inscrito, Maria Isabel, por gentileza, pelo prazo de até 5 minutos. Boa tarde, Maria Isabel de Moura, conselheira do MTG. Eu concordo plenamente com a proposta, mas eu solicito uma reflexão sobre a situação de se prendas e peões se elegeram, conquistaram seu título na região e a entidade foi punida. Ela também ficará privada do gozo do direito, mesmo com este adendo, porque as prendas regionais não têm como trocar de entidade, o regulamento priva. Quem vai ressarcir todas as despesas feitas pelo patrocínio? Quem vai amenizar o trauma desta juventude? Gostaria que neste parágrafo único, nesta proposta muito bem planejada, muito bem redigida, esse parágrafo único, seja incluída a situação das prendas regionais e peões já eleitos, porque eles não têm como concorrer no rodeio, eles não têm como participar, que o próprio regulamento proíbe. E os projetos que executaram, e os eventos, todos que participaram, porque nós precisamos sim pensar que, se somos tradicionalistas, nós vamos participar do movimento.
Mas se eu não tiver condições de ir em determinado evento, porque me falte o esteio econômico, como preso eu tenho que ir. E se eu não sou preso e não sou peão, eu não tenho essa necessidade. Por favor, vamos pensar, Paulo, e eu te sugiro a inclusão deste adendo sobre presas e peões. E fica na consciência de cada um de nós. Era isso que eu tinha falado. Muito bem, Maria Isabel. Nós consultamos o autor